Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aos nossos estudos da semana. Pega a sua apostila universitário que você recebeu lá na escola, na página 20, é onde dá início a esse conteúdo que eu vou explicar hoje para vocês. Bora lá? Então vamos. Revolução Russa. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o país, né? O território, a população, política. Vamos saber como é que era a Rússia antes da Revolução. Porque se nós estamos falando de revolução, nós estamos falando de um acontecimento que provocou mudanças. Então, mudanças no quê? É isso que a gente tem que entender, tá? Então, vamos conhecer como é que estava esse país antes da Revolução. Bom, primeira coisa, localização. A Rússia, ela se localiza parte no território europeu e parte no território asiático. Então, a extensão dela aqui, ó, equivale a mais ou menos, né, a 22 milhões de quilômetros quadrados. É um país extremamente grande, a gente diria que é um país continental, né, porque pega uma grande parte do continente. E aqui eu tenho uma imagem, um mapa para mostrar para vocês. Olha, tudo que está em vermelho mostra o território russo. Então vejam bem, ó, que pega parte da Europa e vai até o extremo leste do território asiático, né? Então, um território realmente bastante grande. A população, gente, olha, 170 milhões de habitantes na época da Revolução. Um país super populoso, né? Então, mas assim, ó, formado por inúmeras etnias. Então, vejam bem, eram grupos diferentes, com culturas diferentes, com formas, línguas diferentes, gostos diferentes, enfim. Só que eles eram obrigados a adotar a cultura da Rússia, né? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, formada por inúmeras etnias, culturas e nações que tinham que adotar a cultura russa na marra. Então, eles eram obrigados, né, a aceitar aquilo que era imposto para eles. Bom, forma de governo. Que forma de governo era a Rússia de antes da Revolução? Era uma autocracia. Nossa, o que significa isso, né? Uma forma de governo na qual um único homem detém o poder supremo. Então, uma única pessoa governa tudo. Ele é super poderoso e manda no poder todo, no país todo, né? A Rússia era governada por um czar. Czar, que palavra estranha, né? Mas o que significa isso? Imperador, imperador com direitos divinos. Olha que interessante, gente. O imperador, o czar russo, ele não era escolhido pelo povo, né? É como se ele fosse escolhido por Deus, porque o poder dele, né, o poder divino, é um poder que vem de Deus. Então ninguém poderia nem ao menos questionar o poder dele, porque se é Deus que está dando esse poder a ele, então é inquestionável, né? Bom, no país era proibido partidos políticos, sindicatos, greves, jornais de oposição, comícios e passeatas. Então, o governante, o czar, ele proibia tudo que pudesse ser contrário ao governo dele, né? Se ele era se ele era supremo, se ele estava acima de tudo, né? Se ele tinha um poder divino, um direito divino de governar, nada que fosse contra ele poderia ser justificado, né? Então ele não permitia. Uma coisa muito triste que acontecia lá, ó, o povo judeu, que nós vamos estudar na Segunda Guerra Mundial também, vamos falar sobre eles, né? Eles foram muito perseguidos também lá na Rússia, né? E os grupos, por quem que eles eram perseguidos? Por grupos de extrema direita, que eram considerados terroristas, né?
esses grupos praticavam os pogroms. O que será isso? Linchamento de judeus. Olha que judiação, gente. Eles eram tão contrários aos judeus que eles capturavam os judeus e linchavam esses judeus, né? Batiam, batiam até matar. Olha que tristeza, né? Como esse povo sofreu uma vida inteira, né? Eles sofreram, foram perseguidos e mortos. Bom, continuando aqui. Na Rússia, nós tínhamos um país de contrastes. Como assim de contrastes? Por um lado, a gente tinha um país pobre e atrasado. Por outro lado, um país rico e em crescimento, né? Então, vamos ver primeiro esse país pobre e atrasado que a gente tem aqui. Olha, a economia era rural. Então, isso quer dizer que de onde é que vinha toda a riqueza da Rússia, né? Do país, do governo, de onde vinha a riqueza? Vinha da economia rural, vinha da agricultura, né? O dinheiro, né, a riqueza do país saía da venda de produtos produzidos no campo. 85% da população morava no campo. Então, claro, se eles têm uma economia agrária, rural, a maioria da população tem que trabalhar no campo, né? Porque a base da economia está no campo. Então, realmente, a maioria da população morava no campo. A Rússia era considerada o celeiro da Europa. O que significa isso? Significa que ela exportava a maior parte de sua produção agrícola. Quer dizer que tudo que a Europa precisava em sentido de produção agrícola vinha praticamente da Rússia, né? Então eles exportavam, eles traziam quase toda, vamos dizer, praticamente toda a produção deles era exportada para a Europa, né? Então, se a maior parte da produção era exportada para a Europa, o que sobrava para os produtores, tá? Então, vocês estão percebendo por que pobre e atrasado? Porque a população não tinha riqueza, né? Olha, a nobreza latifundiária, quer dizer, os donos das terras, né, concentravam a posse das terras, explorando os camponeses, que eram chamados de mujiques. Então, vejam bem, a terra estava na mão dos nobres. Os camponeses, eles não tinham a posse da terra. Eles trabalhavam, não eram donos da terra e não eram donos da produção da terra, porque a produção da terra era do nobre e esse nobre vendia essa produção para poder enriquecer cada vez mais. Então, a população camponesa era muito pobre, era muito explorada, né? Então, é uma judiação, a população realmente sofria muito. Então, era um país muito pobre. Muitas regiões não conheciam arado. Então, parem e pense, gente. É um país que tem uma base econômica rural, agrária, vive da agricultura e desconhecia em muitas regiões do país, se desconhecia o arado, né? Aquele equipamento que vai deixar a terra mais fofinha para poder fazer a agricultura. Então, olha a dificuldade para esses camponeses sobreviverem com a produção agrícola, né? Para fazer a agricultura. Que difícil que era para esse coitadinho que morava no campo e que era explorado pelo dono da terra. Bom, essa é uma situação que a gente tem de um país pobre. E o país rico em crescimento, para quem era? Para os nobres e para a burguesia, né? Que viviam na riqueza, no luxo, no esbanjamento, pouco se importavam com o destino do povo. Aí eu coloquei aqui para vocês uma observação que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito indignada. Olha, o czar andava a cavalo com as selas banhadas a ouro e esporas cravejadas de diamante e esmeraldas. Então, olhe que coisa terrível, né? O povo passando fome e o czar, né, demonstrando um esbanjamento de riqueza, né? O absurdo de andar com as selas do cavalo, as esporas, tudo com ouro e pedras preciosas.
Então isso é uma coisa assim muito brutal, né, se a gente for analisar. Nas principais cidades, Moscou e São Petersburgo, se conhecia um notável crescimento industrial. Então, as duas principais cidades, elas estavam vivendo um crescimento industrial bastante significativo. Só que tem um porém, olha, grande parte da indústria russa estava nas mãos de investidores estrangeiros. Operários trabalhavam em condições precárias, em jornada de até 14 horas por dia e sem legislação trabalhista. Então vejam bem, o operário, aquela pessoa que morava na cidade, também pobre, era explorado pelos donos das indústrias. Então o burguês era rico, né? O nobre era rico e o restante do povo era explorado, sofria, né? Demais até com a situação e a exploração que era feita pelos mais ricos. Bom, nesse contexto de exploração surgiu o Partido Operário Social Democrata, né? Mas isso, claro, se não podiam partidos políticos, então isso aconteceu clandestinamente. Então tá lá, ó, com as reivindicações dos operários por melhores condições de trabalho, surgiu clandestinamente o Partido Operário Social Democrata, tendo como líderes Lenin e Trotsky. Bom, em 1903 o partido se dividiu, né? Se dividiu em dois, porque eles divergiam em algumas ideias. Então, eles se dividiram em mencheviques, liderados por Martov, que eram favoráveis a uma liderança uma aliança entre proletariado e burguesia. Então, eles achavam que os trabalhadores, os burgueses, tinham que se unir, né? Então, eles pregavam que a Rússia teria que atingir o capitalismo pleno para depois fazer a revolução. Já os bolcheviques, o que eles queriam? Liderados por Lenin, que é Vladimir Ilyich Ulyanov, eles defendiam a tomada do poder pelo proletariado, né, pelo trabalhador, que, aliado aos camponeses, deveriam instalar o regime socialista imediatamente. Tá? Então, eles acreditavam que tinha que fazer uma revolução imediata, que não era para esperar. Então, essas duas ideias, né, acabou dividindo o partido, que a gente falou, o Partido Operário Social Democrata, se dividiu em dois, mencheviques e bolcheviques. Mencheviques quer dizer minoria em russo, bolcheviques quer dizer maioria em russo. Então, vamos lá. Aí, em 1905, o que é que aconteceu? O ensaio de uma revolução, o Domingo Sangrento, né? Foi um momento em que algumas pessoas lideradas pela Igreja Ortodoxa da Rússia foram até o czar levar para ele algumas reivindicações a respeito do sofrimento deles, pedindo ajuda, enfim, explicando o sofrimento. Eles achavam que o czar era um paizinho, sabe, uma pessoa boa. E o czar, imediatamente, quando viu aquela população chegando, né, acabou ordenando aos cossacos, que eram os soldados russos, que abrissem fogo na população. E centenas de pessoas morreram naquele dia que foi chamado de Domingo Sangrento, tá? A nossa explicação vai parar por aqui hoje, mas a nossa história não terminou. Vocês vão realizar na apostila de vocês a atividade da página 21 e a atividade da página 22, tá? Então, é a atividade 1 e 2, ok? E na próxima aula a gente se fala. Tchau, tchau!